Fala, galera! Hoje a gente está aqui com o João Fleck, do Fantaspoa, cara que durante todos esses anos aí, mais do que 15 anos, está puxando aí esse cinema fantástico, cinema de gênero, para dar uma visibilidade aqui. O Fantaspoa hoje é o maior festival de cinema fantástico da América Latina. Bem-vindo, João. Obrigado, cara. Muito obrigado pelo convite, Alessandro. É um prazer estar aqui no Área 43. Cara, vamos direto ao ponto que eu tô bem curioso, cara. Eu vi aí, tenho acompanhado aí nas redes sociais os filmes que já estão sendo selecionados e dessa vez o Fantaspoa já está chegando de novo ao que era antes da pandemia, né, cara? O que tu pode antecipar para nós, assim, do que vai rolar esse ano, cara? Cara, assim, na verdade, até isso é uma coisa que a gente está tentando ressaltar bastante dentro dos anúncios da imprensa, do que a gente vem trabalhando, né? O Fantaspo, ele vinha, a gente estava num formato, assim, que era cada vez mais buscando estar em uma ou duas salas. No caso, nos últimos anos ali a gente teve, para quem conhece o Fantaspo presencial bem, né? No 19, 20, que foram as duas últimas edições, a gente estava muito confortável na situação de ter a programação praticamente completa de longas em um espaço, que é a Cinemateca Capitólio, e de estar trabalhando com o segundo espaço que estava sendo a Sala Redenção ali, que fica dentro da URGS, né, que era muito bacana para os curtas-metragens. Agora, daí veio a pandemia, né, migramos para online, 2021, fizemos... Olha, eu diria assim, o inimaginável talvez tenha sido o festival que mais cresceu no meio online de gênero fantástico, certamente, mas só para te dizer assim, foi um dos festivais de cinema que mais cresceu no mundo, assim, a gente passou de 10 mil do presencial que a gente tinha, né, para 65 mil em 2020, e aí conseguiu aumentar ainda para 85 mil em 2021. E aí a gente chega em 2022 com o que vai ser o Fantaspoa, né? Como é que a gente vai voltar? E acontece que acabou vindo muito, muito, muito material, sabe? Veio assim, tu fala assim, voltou para os que era antigamente, né? Uh, realmente, o número de inscrições beira ali, ou talvez um pouco mais do que estava sendo até 2019. Só que com uma diferença, né? Várias das salas ainda estão trabalhando com assentos reduzidos, ou estão com lugares específicos para não se usar por causa da pandemia. E a gente sentiu assim que com a quantidade de material que estava vindo, e como alguns espaços já não são salas muito grandes, e a gente está vivendo uma situação ainda de vamos torcer que dê tudo certo, excelente, tomara, mas de final de pandemia, não de ausência de pandemia, como algumas pessoas imaginam, né? A gente não vai estar em duas salas esse ano, a gente vai estar em 5 salas. E isso é uma coisa surpreendente, que eu acho que é a primeira vez que a gente faz desde 2008 ou 2009. Então a gente foi migrando lá, isso aí foi lá pelo quarto Fantaspoa, a gente ficou 14 anos cada vez mais reduzindo o festival, não de tamanho, mas de números de espaços de exibição, porque a gente viu que funcionava bem, sabe? E aí, pela confluência dos fatores que aconteceram no mundo, a gente está esse ano realizando em 5 salas simultâneas, que são a Cinemateca Capitólio, e aí voltando para alguns espaços que a gente já tinha ocupado anteriormente, como a Sala Eduardo Hirst, lá da Cinemateca Paulo Amorim, que fica na Casa de Cultura Mário Quintana, o Cine Farol Santander, que fica dentro do Santander Cultural, e aí a grande inovação para 2022, seja para o pessoal de Porto Alegre, para qualquer pessoa que é de fora de Porto Alegre, é o fato de que pela primeira vez em 18 anos a gente vai estar ocupando 2 espaços inéditos no mesmo ano, que são o Cine Gran Café, conhecido dos amantes cinéfilos de Porto Alegre como talvez ainda como Cinemas Guion, mas que a partir de novembro de 2021 foi para um novo dono, que aí repaginou o cinema e deu esse nome novo, e principalmente o espaço que está também servindo como co-realizador da edição de 2022, o Instituto Ling. E aí a gente volta para tudo isso para fazer o Fantaspo desse tamanho, de um tamanho tão grande como ele está. A gente está contando em 2022 com o patrocínio do Ministério do Turismo, com o apoio do Instituto Ling, com o patrocínio da Crown Embalagens e da Banricard. Isso tudo junto assim permite que o festival, tanto aqui em Porto Alegre, mas principalmente fora daqui, tenha um porte que há muitos anos a gente não dá para ele, porque estava optando, né, por trabalhar em espaços reduzidos. E aí realmente a gente vai estar se espalhando pela cidade de uma maneira que nunca aconteceu antes. Isso é muito legal, porque a gente sai dessa zona só central e vai estar atingindo públicos bem diferentes. Cara, isso é do caralho. Tipo, o Instituto Ling ali,
para mim tem toda a cara, assim, do festival, assim, do gênero fantástico. O cara entra ali, parece que já acho a arquitetura do prédio ali uma coisa muito massa, cara. E vamos ter online também, vamos continuar lá com a Darkflix. Então, assim, a gente vai continuar daí vai ser uma das duas, né? Porque são do mesmo dono, são duas plataformas que eles chamam de plataformas irmãs, né? Uma que funciona junto com a outra, que é a Darkflix Burlac, e a gente está definindo ainda em qual das duas vai ser. Tudo vai depender de como forem. Agora a gente começou a fazer o upload e envio dos filmes para eles, né? A gente está definindo em qual das duas plataformas vai ser, talvez uma parte em uma, outra parte em outra, mas o importante vai ter uma parte online, mas certamente não vai ser todo o festival, mesmo a parte que vai ser online já foi uma negociação bem difícil. Na verdade, assim, Luciano, o que eu posso te dizer? O pessoal fica querendo, né, que o festival seja online, é uma coisa legal, mas o fato dos festivais online terem existido, seja o Fantaspo ou qualquer outro festival que migrou para online, se deu muito pela ocasião da pandemia, porque distribuidores, diretores, produtores entendiam que não estava tendo um espaço físico, sabe? Tipo assim, eu não posso lançar o meu filme, não posso ter o meu filme num festival presencial. Eu fiz o filme, eu quero vender esse filme, eu quero que o meu filme circule por aí. Fantaspo é um festival de alta importância na América Latina, principalmente no gênero fantástico, mas até fora dele é um festival importante. Então, não é presencial, mas bom, estou passando no Fantaspo Online. O que a gente sente já em 2022, que a gente está chegando com essa proposta de híbrido pela primeira vez, né? Os filmes estão passando presencialmente. Então, assim, quem está topando participar do online é muito mais o pessoal assim, que tem a proximidade com a gente, diretores que já são nossos amigos, um pessoal que talvez não tenha tanta expectativa de vender o seu filme tão rápido, ou entende que tá ok passar alguns dias no online, mas é um modelo bem diferente. Vai ter quase a programação completa de curtas, mas em longas vai ser a parte que foi possível para a gente exibir, e não por uma vontade nossa, mas por uma questão dos detentores dos direitos que muitas vezes não estão liberando. E eu digo mais assim, acho que para um festival é interessante, mas eu acho que isso é algo que talvez vai esse ano, com certeza, talvez tenha mais 1 ou 2 anos, mas eu não sei se vai continuar, porque é uma negociação muito difícil e que não depende dos festivais, sabe? Cara, até é curioso tu falar isso. Esses dias eu tava batendo um papo com o Capel, assim, ele trouxe um viés, assim, bem positivo, assim, do tipo, como criador, né? Ele disse, nossa, antes a gente apresentava numa sala para 200 pessoas e vai para online e atinge milhares de pessoas e tal. É curioso, cara, que os criadores, assim, até não estejam meio, sei lá, prefiram um presencial, assim, só, né? Não... Eu tenho certeza, o Cap é um grande amigo meu, inclusive o filme que ele lançou no online foi um que a gente produziu, né, que foi o Skull the Mask, a Máscara de Ayangá. E assim, o que acontece? Tem algumas questões diferentes, né, Alessandro, que é assim, qual é a visão de um diretor? O Capel também é produtor do filme, assim, mas qual é a visão de um diretor? Muitas vezes o diretor quer que o filme dele atinja o maior número de espectadores possível no menor tempo possível. Então, assim, se eu não acho que o meu filme vai realmente vender, e nem era o caso do filme do Capel, o filme vendeu super bem, assim, dentro do possível, principalmente fora do Brasil, se eu passo num festival online, eu consigo ter esse alcance muito grande, muito rápido. O que acontece com filmes como os que a gente passa no Fantaspoa, principalmente nesses últimos anos, sabe? São filmes que, na sua maioria, estão conseguindo espaço para serem lançados nos streamings do Brasil. Então, por exemplo, se a gente pensar em filmes como os que a gente exibiu assim, em 2020, 2021 no online, que são filmes que alguns chegaram a atingir o limite que a gente colocou, né, de 3 mil espectadores, por exemplo. O próprio Skull é um que atingiu 3 mil espectadores. Foi o maior sucesso desses anos de Fantaspo Online, que ele atingiu 3 mil em 24 horas. Foi uma loucura, assim, as pessoas queriam muito, muito, muito ver o filme. A partir do momento que isso acontece, por exemplo, o que acontece com um filme que não tem muito apelo, que não tem assim, um grande potencial de mercado a explorar, sabe? Esses 3 mil são 3 mil que não vão comprar o filme depois. São 3 mil que não vão estar botando pilha, por exemplo, em alguma
como é que se fala? Algum canal de TV a cabo, como, por exemplo, o próprio Telecine, ou algum outro canal que a gente possa pensar, qualquer canal de TV a cabo que ainda compra filmes para lançar no Brasil, sabe? Então, assim, o que acontece? O público desses filmes, como ele é um público de nicho, muitas vezes, se ele vê em uma janela, ele não vai ver na outra, sabe? Então, eu entendo muito a visão do diretor. E tem muitos diretores, por exemplo, esse ano, que a gente vai ver. Vou chutar assim, ó, 1/3 dos longas vão estar no online, tá? Desses 2/3 que não vão estar, muitos diretores queriam que tivesse. Mas aí, muitas vezes, nesse caso, a palavra final não é dos diretores, é do produtor ou principalmente do distribuidor. O distribuidor, assim, é muito o contrário. O distribuidor quer que o filme seja exibido, ele quer a láurea do festival, ele quer a seleção do festival. Láurea é o símbolo mesmo, né, de esse filme passou no Fantaspo. O principal, se acabar acontecendo pela definição dos jurados, né, esse filme ganhou o prêmio de melhor filme do Fantaspo. Sensacional. Com isso, eu tenho uma chance maior de vender para o Brasil e aí de atingir esse público. Mas, se em um período de 10 dias, todo mundo que realmente faz um burburinho por esse filme acaba vendo esse filme no Fantaspo, o Brasil tendo o costume de adquirir filmes, muitas vezes de uma maneira não correta, ou propriamente dita, ou seja lá o termo que a gente for utilizar, acaba sendo muito complicado para o lançamento desse filme. O que não é o caso, aí vem um ponto muito interessante até no próprio diálogo do Capra, o que não é o caso nos Estados Unidos, o que não é o caso na Europa. Então, se um filme qualquer, ele passa num festival online nos Estados Unidos, e ele atinge, como a gente atingiu lá, vamos dizer, 5 mil visualizações em uma semana, ao invés disso tirar o público dele, ele vai fazer, se tiver, até foi uma coisa que ajudou muito na venda do filme, se ele tiver um bom que a gente chama, aqui no Brasil falamos boca a boca, né, mas é word of mouth, que é criou um burburinho positivo ao redor do filme, isso pode ajudar muito facilmente a que esse filme seja comprado por um streaming, como tem muitos streamings específicos de terror nos Estados Unidos que investem bastante no filme que eles adquirem, como é o caso do Skull. O que aconteceu? Ele é o segundo filme da história do Brasil, isso aconteceu só em mais um caso, veja bem, na história do Brasil inteira, que foi adquirido pela Shudder. Então, assim, tu ter um filme que foi feito com um orçamento relativamente pequeno, adquirido pela Shudder e sendo lançado como a Shudder Original, é uma coisa muito, muito importante. Importante para o Capel, importante para a Fantaspo Produções, importante para a Infravermelho, e certamente ajuda muito o festival online. Então, a gente tem que entender, quando a gente pensa nisso, né, quando a gente negocia com as distribuidoras, o que significa um festival online no Brasil e o que significa um festival online na Espanha ou nos Estados Unidos. Porque o nosso consumo de mídias é muito diferente, sabe? O que eu te falo, a própria Shudder, pensando assim, na Shudder e nos streamings brasileiros, sabe? Shudder é um serviço que hoje em dia, se eu bem me lembro, ele está funcionando, é um valor acessível ainda, que é, bem dizer, 15 ou 20 dólares, sabe? Então, vamos dizer que seja 20, isso a gente está falando de aproximadamente 100, 120 reais, tá? Enquanto que muitos streamings brasileiros, a gente pode pegar Netflix, que é um streaming relativamente caro, muito mais caro que os streamings de nicho, tá? O Netflix funciona por, o quê? 40 reais. Então, tipo... É por aí, cara. É caro, é caro. Não, a gente pode falar que é caro, mas isso é 8 dólares, entende? Então, tipo assim, para um filme desses conseguir qualquer tipo de, de valor comercial quando ele entra numa plataforma dessas, é muito complicado. Porque o valor que é pago por conteúdo aqui no Brasil é muito baixo. Entende? Então tem tudo Uhum. assim, aonde que eu tô passando o meu filme online? Tô passando ele nos Estados Unidos, tô passando ele na Espanha, ou tô passando nos Estados Unidos? No Brasil. Esses 3 países, por exemplo, têm uma estratégia de venda de filmes posterior muito diferente. Ah, te entendo, cara. Na maneira mais ampla assim do Fantaspoa, cara, vocês estão conseguindo trazer o festival assim mais completo também, com workshops, com convidados, ou a pandemia restringiu um pouco? Não, eu acho,
eu tava conversando com o Nicolas a respeito disso hoje, né? Nicolas é o meu sócio que faz o festival comigo. A gente tá aí à frente da empresa faz 15 anos. Como festival 18, mas como empresa 15, né? Tava conversando com ele sobre isso e ele falou: vai, João, eu lembro de uns 6 meses atrás, conversando, como tu tinha dito que queria fazer o festival com 12 dias e que ia vir bem pouca gente. Eu falei, eu sei, querendo, só que o que acontece assim? E eu espero que isso aí se demonstre também no público, né? Porque o público dos cinemas em geral nesse momento está bem baixo. Tipo, a gente pega algumas exceções, a gente pode pegar. O próprio Duna não fez público aqui no Brasil de verdade. Eu diria que desde a retomada do cinema, vamos botar assim, agosto do ano passado, sabe? Tiveram 2 filmes que a gente pode destacar que foram filmes que fizeram realmente público. Foram os 2 filmes dos principais super-heróis ali. Teve o filme do Homem-Aranha, isso fez público, e teve agora o filme do Batman, isso fez público. Tirando esses 2 filmes, os cinemas não estão com público. Tu vai no cinema numa sessão assim de filme grande, em qualquer cinema, e vamos falar de blockbuster. Tu vai num dia qualquer, tu não vai encontrar 20 pessoas vendo nenhum filme. Então, eu tô muito curioso para descobrir como o público vai reagir a isso, né? Como vai ser a receptividade do público ao retorno do Fantaspoa às salas, porque o que acontece, Alessandro? Entre nacional e internacional vão ter mais de 70 convidados aqui. Então, assim, vai ser nesses termos aí, sim, é totalmente igual a 2019. Tem alguns dias vão ser isso, o público vai sentir uma diferença, até porque a gente está dividindo, como eu te expliquei, nesses espaços, né? Mas tem alguns dias específicos, como ali o feriado, acho que é 20 de abril. A gente vai ter uma sexta-feira também, que eu acho que é 20. O feriado é 21, eu acho. Acho que o feriado é 21 de abril. Daí vai ter uma sexta-feira que é 22, depois a outra sexta que é 29, isso aí. Esses dias, assim, a gente vai ter 5 sessões comentadas, sabe? E 3 delas vão estar acontecendo assim simultaneamente. Então, eu quero ver qual vai ser a receptividade do público a esses diretores que estão vindo para Porto Alegre só para mostrar o seu filme. Porque o que acontece? A gente sentiu, isso ficou claro para mim, ficou claro até no número de inscrições, mas principalmente nessa questão da vinda dos diretores, né? Que as pessoas querem mais do que em qualquer outro momento da história, e não é o Fantaspo, querem mais do que em qualquer outro momento desses 20 anos que eu estou envolvido trabalhando com cinema, ver o seu próprio filme estar tá exibido numa tela grande, sabe? Isso acontece por quê? Porque as pessoas ficaram fechadas em casa, porque fizeram isolamento social, porque acharam que o seu filme ia ir só para um streaming e queriam ter o seu filme lançado. Alguns têm filme, por exemplo, a gente vai estar exibindo filme muito bacana esse ano, que foi rodado, na verdade, lá em 18 e 19, e o pessoal foi capaz de optar por ficar trabalhando em edição, pós-produção em 2021 inteiros, para que o filme fosse lançado em festivais só em 2022. Por quê? Porque as pessoas queriam que o filme estivesse na tela grande. E aí, a partir do momento que eu tô tendo o meu filme na tela grande, eu quero ir, eu quero assistir o meu filme, sabe? Eu quero ver qual é a receptividade das pessoas ao meu filme, porque para muitas pessoas esse é um termo que o pessoal usa bastante. Fantaspoa, fora dele, quem é cineasta, usa bastante. Esse é o meu filho. É um sentimento até que eu tenho um pouco com o festival, o Nicolas também, sabe? Esse é o nosso filho, é uma coisa que a gente vem criando assim, e que vai crescendo, que vai aumentando, e que toma tempo, e que toma dedicação. Então, o filme para esses caras, muitas vezes, assim, a gente vai ter um filme de encerramento que é muito bacana esse ano, que é The Smoke Master, que é um filme feito de maneira independente no Brasil, que mistura cannabis e kung fu. Então, é um filme, assim, bem radical, sabe? É um filme que eu estou colaborando com eles para que eles possam ter um distribuidor bacana fora do Brasil, porque tem que ser um distribuidor que consiga lidar com um filme desse, porque não é um filme convencional, ele vai pegar uma vibe meio Cheech Chong lá do final da década de 70 e inserir o elemento Kung Fu de maneira forte e real dentro do filme. É como se tu misturasse perfeitamente, tipo, um filme na linha assim de Bruce Lee ou algo assim dentro de um Cheech Chong, misturando os dois e fazendo um mashup desses filmes, sabe? E esse cara, ele queria muito que o filme tivesse aqui. No total, por exemplo, esse filme vai ter uns 7 representantes aqui. Por quê? Porque a gente trabalhou junto para que tivesse a primeira exibição do mundo aqui. A gente tem
muito bacana comentar isso. A gente vai ter, acho que são 15 premieres mundiais no Fantaspoa esse ano, é o ano que a gente vai ter o maior número de premiere mundial, inclusive algumas coisas muito diferentes. A gente vai estar voltando, a gente até teve um homenageado virtual em 2020, que foi o Ig Nabuana, diretor africano lá, mas 21 a gente optou por não ter, porque não é a mesma coisa, né? E 22 a gente está tendo de novo, e é a primeira vez que vai vir um diretor japonês para o Brasil. A gente está trazendo Yoshihiro Nishimura, que é um diretor, para quem conhece Fantaspoa, talvez o diretor que mais tenha passado filme. Ele teve uns 4 filmes já na programação do Fantaspoa, e ele foi crescendo meio que junto com o crescimento do festival. A gente conhece ele desde 2009, quando a gente passou Tokyo Gore Police, e desde lá vieram muitas obras. Daí a gente conseguiu finalmente que ele viesse ao Brasil esse ano, era um sonho dele. E, cara, é uma loucura se a gente pensar, sabe? Porque logo depois de ter passado a pandemia, a gente vai ter esse número de convidado, com esse número de Premiere Mundial, trazendo um cara do porte do Nishimura, que é reconhecido hoje. Ele tem vários matérias que pode se encontrar online sobre o Tom Savini do Japão, ou o maior mestre de gore e splatter hoje em dia, e o cara vai estar aqui. Então, se a gente pensasse isso mesmo 6 meses atrás, eu te diria, não, isso é impossível. Só que com tanta gente querendo vir, não teve como a gente reduzir o festival como a gente queria, sabe? Então, na verdade, acabou indo pela contramão. A gente pretendia ter uma edição não menor, mas mais condensada, e com o desejo dos diretores de vir, de estar presente, de estar aqui, de estar convivendo com os fãs, estar convivendo uns com os outros. Aí a gente acabou fazendo o contrário e teve que aumentar a edição pelo interesse dos diretores em estarem aqui. Bacana, cara. Tu enxerga isso como um renascimento do Fantaspoa de alguma forma, cara? Porque a pandemia meio que mudou, assim, agora. Parece que existe o antes e depois, né, cara? Assim, ó. Essa é uma pergunta interessante que tu faz do renascimento do Fantaspoa, né? Eu não vou te dizer que é renascimento, até porque eu acho assim, tipo, por exemplo, acho que a gente teve um renascimento ali já quando a gente conseguiu migrar para online de maneira tão bem sucedida. Assim, para mim aquilo ali foi. Muitos festivais acabaram. Muitos. Não sei te dizer quantos festivais pelo mundo, e principalmente grandes, deixaram de existir. E principalmente festivais, assim, até não necessariamente grandes, mas mais antigos e metidos a purista, não. Nosso festival não vai para online. Meu, isso para mim é um papo mó furado, sabe? Porque eu queria ir, eu queria que o Fantaspo tivesse online. Não. Ou o Fantaspo estaria online, ou no momento que o mundo já estava horrível, a gente já está privando milhares de pessoas, como a gente viu nesses 2 anos, né? Se a gente for pensar em espectadores separados, uh, cada um como um espectador, é como se a gente fosse, na verdade, ao invés de ter, eu quero ou não quero fazer isso, era privar 150 mil pessoas de ter um conteúdo que elas queriam assistir. E que, tipo, o fato de da gente ter obtido esses números tão expressivos é exatamente a demanda que existia das pessoas pelo conteúdo que a gente traz. Então, acho que não tem nada a ver, acho que ali foi um renascimento. O que eu acho agora é que a gente está indo, sabe, Alessandro, para um outro momento, e que a gente está realmente, assim, não vou dizer explorando, mas a gente está, assim, vendo qual é o público que a gente tem hoje em dia. A gente percebia, assim, que tem muito fã de um cinema mais gore, mais splatter, mais de horror pesado, que é uma coisa que até não é uma coisa que seja um motivo principal para nós em realizar o festival. Pelo contrário, eu acho que a gente faz muitos anos que a gente deixou claro que Fantaspoa não é isso. A gente, inclusive, não vou dizer fica decepcionado, mas a gente tem um problema que é chegar em muito público, porque muita parte do público existente da cidade, isso até muda um pouco no online, muita parte do público existente em Porto Alegre, né, que pode ir no festival presencial, no festival, na edição física, sempre pensa. 2 coisas que a gente ouviu várias vezes. O Fantaspoa é filme de fantasma, por isso que chama Fantaspoa, ó. Fantasma, isso é sério. E a segunda, que é a principal, não é filme de fantasma, tá errado. É um festival de filme de terror. E não, o Fantaspoa não é um festival de filme de terror.
O Fantaspoa, a gente insiste muito, é um festival de cinema fantástico, que é o principal ali, a gente sempre diz, a tríade do horror, da fantasia e da ficção científica. Esses três, assim, fazem, digamos, o tripé central, né, do que é o cinema fantástico. Junto com isso, a gente costuma ter uma mente muito aberta e incluir aqui perfeitamente a animação, comédia bizarra, coisas que fujam do convencional, tipo assim, ó, ah, eu tô acordando, tô andando pela rua, sabe? Um personagem no filme tá andando pela rua, e aí de repente ele vê uma moeda no chão, ele vai pegar essa moeda e essa moeda acaba abrindo um buraco, sabe? Que leva ele para um mundo paralelo. E depois disso ele só tá num mundo paralelo, que é muito parecido com a Terra, sabe? Isso seria o quê? Talvez seja um filme de drama, talvez seja um romance. Mas para nós, perfeitamente, ele pode estar passando no Fantaspoa, porque ele não é. Tipo, isso não acontece na realidade. Eu não acho uma moeda e vou pro mundo paralelo, sabe? Tinha um filme que o pessoal ficava assim: ah, vocês estão passando romance, que era timer. Era um momento no qual as pessoas criavam, tinham um reloginho no pulso, e aquele reloginho indicava quando elas iam encontrar o seu verdadeiro amor. Cara, isso não existe no mundo real, sabe? Então, se não existe no mundo real, é fantástico, sabe? Esse ano a gente vai passar um filme que eu acho sensacional, um dos filmes que eu curto muito da edição de 2022 Fantaspoa, recomendo para que todo mundo veja, tenho certeza que muita gente vai dizer que não é fantástico, que é um filme que se chama Macho Alfa. É um cara que vai dentro de um... Ele e a noiva estão passando por problemas, ele vai para dentro de um curso para aprender nesse curso a se tornar um macho alfa e conseguir retomar as rédeas do seu relacionamento. Se alguém vê esse filme, por mais que eu tenha certeza que um curso desse possa existir aqui, tipo, no centro de Porto Alegre, sabe? Se alguém vê esse filme e me disser que aquilo ali, da maneira que acontece no filme, acontece na realidade, eu vou dizer, tipo, a tua realidade não é a mesma que a minha, sabe? Na minha realidade não acontece. Então, tipo, pra mim, aquilo ali é um filme que pode estar no Fantaspoa, mas a gente sabe, estava sentindo que tinham fãs do festival, e principalmente do festival do início, que diziam, ah, o Fantaspoa não é mais o mesmo. O Fantaspoa não passa mais gore. O Fantaspoa não passa mais filme de horror pesado. E aí a gente está trazendo para 2022, sabe? Uma coisa para meio que atender o desejo desses fãs e é o que a gente quer ver, se esse público vai voltar ou se vai surgir um público diferente. Tem também a idade, né? O Fantaspoa, ele é um festival que muita gente está assim na nossa faixa etária, acima de 30, beirando 40, mas tem um público que se renova. Isso é uma coisa que eu acho fantástico no festival. Quando eu comecei a fazer, eu tinha 20 e pouquinho, sabe? Eu tô agora com 40. Então, eu sei que a minha idade não é mais a mesma do público que muitas vezes frequenta um festival como o Fantaspoa. Então, a gente quer ver, assim, como o público que tem 18, 19 vai reagir ao fato de que nesse ano a gente está trazendo uma mostra que se chama Mundo Bizarro, que traz exatamente, são uns 12, 15 filmes, longas metragens, que pegam exatamente essas questões mais radicais, sabe? Tem filme splatter, tem filme com muito sangue, tem filme que mistura hard rock, tem filme assim que fogem. Eu vou te dizer, é quase uma loucura dizer isso. A gente ficou passando muito tempo definindo como que a gente vai chamar, o que, que a gente quer dizer com isso, sabe? São filmes que fogem tanto do convencional que a gente chegou a criar essa amostra porque eu estava falando com o Nicolas e a gente definiu isso é tão transgressor assim em alguns pontos que eles fogem do que se tornou convencional para o público do Fantaspoa. Por exemplo, tem um filme que eu acho sensacional, também um dos meus favoritos desse ano, que se chama Downtown. E é de dois diretores que um deles já teve com vários filmes aqui, que é o Flip van der Kuel, é um diretor holandês. Ele teve aqui também no Brasil, então talvez as pessoas lembrem, foi uma sessão muito histórica lá no Santander. E eles fazem um filme que ele diz assim: o meu lance hoje para ele, né, como diretor, ele deu uma entrevista, ele falou: o meu lance hoje é levar a comédia a um nível de transgressão que nunca ninguém levou. E ele faz isso no filme. Então, o que, que ele faz no filme que eu achei sensacional não é, ah, vou fazer um filme com um pouco de inclusão, sabe? Mas legal aí, ó, legal, assim, ó, acho sensacional que, tipo, por exemplo, a Academia de Ciências Cinematográficas lá norte-americana aí está premiando pessoas que não são exclusivamente de um determinado tipo físico, etc, 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 sabe?
O cara falou, não, eu vou fazer o contrário. Eu vou fazer o meu filme com 90% das pessoas que estão na frente da câmera com síndrome de Down, sabe? Porque isso nunca foi feito. E isso é dar voz para um público diverso. E aí eu vou mostrar que essas pessoas são tão sinceras nas suas ações, e eu vou botar duas pessoas que não têm síndrome de Down como sendo os excluídos pelas pessoas com síndrome de Down. Então, tipo assim, é uma inversão de papéis real para que a gente entenda o que é isso, sabe? As duas coisas, pega e transgride o tipo de comédia que a gente está acostumado a ver e traz o pessoal não para ter, estou dando um papel para a pessoa que tem qualquer tipo de deficiência ou qualquer coisa, sabe? Não, tu traz, na opinião do diretor, já tem a opinião dele, né? Eu acho muito interessante, tu traz esse pessoal para ser o central do filme. E faz o filme sobre essas pessoas que moram nessa cidade, sabe? Eu acho isso muito interessante. E aí a gente está trazendo esses filmes para dentro dessa mostra para ver assim qual vai ser a receptividade do pessoal. Tipo, tem um dos filmes que tem bastante coisa de horror, que é o Bashira, que, cara, é um cara nos Estados Unidos que é músico e faz música eletrônica. Ele tá trabalhando numa música e ele se apaixona online por uma menina e os dois começam a trabalhar nessa música juntos. Ele vai mandando a música para ela vai comentando sobre a música, ele vai melhorando a música. E isso cria uma profusão de fatores que, através, em parte, não é que a música chame, pelo contrário, a música é o que defende o mundo, mas em função assim, dessa união deles, do que vai acontecendo, surge uma bruxa asiática e que a finalização dessa música é que vai poder combater esse mal. Cara, o que é isso, sabe? Que é? Isso não veio isso em lugar nenhum. Se a gente pegar esse filme, por exemplo, e pegar os 18 anos, a gente não vê um filme como esse. Cara, mas essa pluralidade do Fantaspoa é o que me faz fã, assim, do festival, desde sempre, desde que eu conheço ele. Essa coisa só do gore, só do splatter, cara, não, eu nunca vi o festival assim, ainda bem, Exato. porque, inclusive, teve um dos diretores que já teve aí, o Nacho Vidalongo, eu adoro os filmes dele, eu não acho que seja nada nessa linha e que são filmes que são bem enriquecedores também, cara. Sim, eu vou te dizer, o Nath é um cara que se tornou muito amigo nosso, e a gente tem muito contato, e aí tu pega um filme do cara, e tem gente, por exemplo, não vou dizer que acha que não é do Fantaspo ou coisa assim, mas que acha que é muito suave, então a gente quer ver. Exatamente, a gente assim, ó, não tá. O que eu posso tentar, assim, para fechar esse tópico, né? A gente não tá tirando nada do que a gente desenvolveu como identidade ao longo desses 18 anos, pelo contrário, tá tudo ali. Uh, quem gosta da diversidade vai ter toda a nossa diversidade, tem muitas mostras diferentes, é um total, cara, para ter noção, assim, são 90 longas-metragens, a gente nunca exibiu tanto longa-metragem. E desses 90, 70 estão sendo exibidos pelo menos pela primeira vez no Brasil, muitos pela primeira vez na América Latina, e como eu falei, uns 15 em Primeiro Mundial, mas a gente está trazendo isso para ver, assim, é até como um termômetro, sabe? Qual é a atratividade que esses filmes têm? É maior, é igual, é menor, porque assim, tem gente que quer esse gore, tem gente que quer esse splatter. Então, ó, a gente tá aqui, a gente tá mostrando o que é o melhor do gore, do splatter, do pesado, da sangueira que existe hoje em dia. Cara, legal. E além dessas atividades, tu tinha comentado das sessões comentadas ali. Perguntou, né? A gente tem. Aí a gente vai botar. Vamos ter um. Olha, entre tudo, Alessandro, são umas 40 sessões comentadas. O festival, ele vai de 15 de abril a 1º de maio, né? Essa é a data oficial, mas a gente tem uma sessão especial de abertura que acontece dia 14 de abril lá no Instituto Ling, porque o festival desse ano ele tem até o cartaz, toda a identidade visual, né, que gira em torno dos materiais que a gente cria, aqueles materiais, né, camiseta, boné, eco bag. A imagem que figura é um mashup de duas coisas, né, da Semana de Arte Moderna, que completa 100 anos esse ano, e daí tem tanto o próprio lettering da imagem,
quanto a presença da árvore, ela remete totalmente ao cartaz da Semana de Arte Moderna, e junto com isso, mashup com a imagem do Nosferatu, que também fecha 100 anos esse ano. Então, assim, é como se fosse, estamos realizando o Fantaspo em 2022, fazendo 2 celebrações centenárias juntos. E aí a gente optou por convidar um músico aqui de Porto Alegre que já tocou com a gente algumas vezes, mas como banda, que era Quarto Sensorial, que é o Carlos Ferreira. E aí o Carlos Ferreira vai estar exibindo uma trilha sonora original que ele compôs para o Nosferatu. A gente acha que vai ser muito legal, isso acontece lá no dia 14 no Instituto Lin. Aí a gente tem umas 40 sessões comentadas, com muitos convidados, aí o pessoal vai poder conferir a programação no site, que deve estar saindo ali pelo dia 5, 8, a gente, se tudo der certo, sai semana que vem já, ou nessa semana, não sei quando o programa vai ao ar, né? Mas o site está para sair, se der certo vai sair, com certeza uma semana antes do Fantaspo, no mínimo ele está no ar. Aí vão ter todas essas sessões comentadas e junto com isso a gente retoma os cursos, né? Tiveram cursos online, mas curso online para mim é uma coisa que não funciona, sabe? Só teve faculdade, legal, é um substituto para um momento. E acho que funcionou muito bem para substituir naquele momento de necessidade. Não existe uma troca, principalmente para um curso prático, às vezes como são os do Fantaspo, né? Como é um curso presencial. Então, vão voltar a ter os cursos. Todos os cursos acontecem no Instituto Ling. Vão ser 5, que vão ser de animação, roteiro, produção, assistência de direção e um curso muito legal que aí vai ser com Paulo Biscaia Filho, que já teve aqui algumas vezes, que ele vai estar falando sobre especificamente adaptação do teatro para o cinema. Todos esses cursos são gratuitos, o pessoal só se inscreve lá antes e participa. Nossa, cara, tá rico assim, bem rico como antes. E eu não sei, a percepção que eu tenho olhando de fora, enquanto fã, é que eu acho que, cara, a gente vai ter que correr para conseguir achar lugar, para conseguir comprar ingresso pros filmes e tal. É bem assim nossa, vai lotar, vai tá bombando. E talvez quem é fã mesmo, cara, ficou muito tempo em casa, tá com essa. Essa é a minha expectativa, sabe? De ver como o público vai reagir. Uma coisa que eu posso dizer que já nos deixa muito felizes, a gente sabe, né? Que o Fantaspoa é esse negócio, assim. Agora, por exemplo, esse ano, o Fantaspoa vai estar durando, pegando ali desde o dia 14, né? Quinta-feira que a gente abre, até o último dia, que é o domingo, 1º de maio. Ele é um festival que vai estar durando 18 dias. É um festival longo. Não é um festival nada contra. Cada festival tem seu festival. Tem festivais ótimos que duram um final de semana. Eu já fui em alguns, adorei. Mas Fantaspoa é um festival longo. É um festival que exige dedicação do público que está afim de curtir de verdade. Se tu gosta mesmo, tu não vai conseguir um final de semana, não vai conseguir ir a 3 dias, tu vai querer ir todo dia, ou tu vai querer ir todo dia que tu puder estar lá. E assim, o que eu ia te falar? A gente sabe que tem públicos diferentes, né? A gente tem um público que quer só ir nas sessões comentadas. A gente tem um público que quer só ver o filme em sessões não comentadas, porque essa parte muito chata. A gente tem um público que quer ir só nos cursos. E é uma coisa muito legal que se criou. Isso eu acho que é meio, não vou dizer mítica para não exagerar, mas se criou uma aura, assim, sabe? Ao redor das festas do Fantaspoa, que também não são festas convencionais, não é um tipo de música que toca em nenhuma outra festa, verdadeiramente assim, da maneira que a gente toca. É um rock muito bacana, tem muita inspiração de trilha sonora. Tanto a gente está trabalhando esse ano com as músicas que tinham o Von Teese, que estão fazendo um trabalho sensacional, que é a Giovanna Geller e a Carol Dizenha, e elas vão estar pondo som junto comigo, com o Nicolas, e aí convidados especiais em cada festa. E elas acreditam que vão fazer o mesmo, mas eu e o Nicolas, a gente sempre busca trazer parte da trilha sonora da festa que seja trilha sonora de cinema, sabe? Então, assim, toca música que o pessoal muitas vezes nunca ouviu numa festa. Tem uma ou outra música que eu tento botar em todas as festas e que, são músicas que têm uma receptividade muito boa e as pessoas nunca tocam em festas, porque não é música normal, não é música convencional, não é uma festa, tipo, não dá para ter essa festa fora do Fantaspoa. E a gente acabou de começar a vender o ingresso, né? As festas vão acontecer, na verdade, 23 e 30 de maio, para marcar bem esse período que vão ter mais convidados aqui, sabe?
E, cara, hoje a gente está gravando aqui o programa no dia 31 de março, e hoje, no dia 31 de março, veja bem, falta 25 dias para a festa. Faltando 25 dias para a festa, o Opinião acabou de publicar, a festa de abertura vai ser na Opinião. Lendo a Opinião tem agora uma discoteca, né? Para o que sou velho, discoteca. Mas tem, não sei como é que chama, não é pub, porque tem pista, então não sei como é que é o nome. Mas tem um espaço que não é o Opinião todo, que se chama Inferninho do Opinião, e que fecha muito com o cartaz desse ano, porque é uma escada que tu entra por fora. Então, Fantaspoa e Von Teese convidam você para Fantaspoa toda la noite no Nosferatu. E, cara, faltando 25 dias para a festa, esgotou o primeiro lote. Então, assim, a gente vê que antes do festival começar, faltando 25 dias para a festa acontecer, as pessoas compraram a ponto de esgotar o primeiro lote. É uma coisa muito significativa, sabe? O pessoal tá assim, ó, sedento por querer estar em eventos envolvidos com Fantaspoa. E isso nos dá muito orgulho. Ah, cara, que legal. Eu fico feliz de ouvir isso, cara, que já esgotou os ingressos, que tá da primeiro Não, lote. tem muito ingresso, pessoal. Podem comprar, vão lá. Esgotou o primeiro lote, tem festa. Cabe 350 pessoas. Se a gente botar 350 pessoas, vou ficar muito impressionado. Ah, eu acho que vão colocar, cara, com certeza. E, cara, uma curiosidade que eu fiquei pensando, assim, como é que o João da Fantaspoa, o João que tá ali à frente do festival, conversa com o João da Fantaspoa Produções, assim, tipo, o reflexo que vocês, como é que a Fantaspoa Produções está absorvendo e digerindo essa resposta de criadores que estão trazendo para o festival, assim, vocês acham que estão na mesma, vocês têm a mesma visão dessa galera? Assim, né? A gente, eu acho que tem um diferencial que eu sinto, nem positivo, nem negativo, é um diferencial, ponto, sabe? E isso eu acho que é uma coisa importante esclarecer. Às vezes as pessoas ouvem a gente falar, e como a gente é muito apaixonado pelo festival, às vezes acham que, estão falando lá de novo. Não, o que eu vejo é, a gente é diferente de quase qualquer evento que eu conheci no mundo inteiro. E eu não conheço nenhum evento que tenha sido feito de cinema, principalmente no Rio Grande do Sul, mas arriscaria dizer assim no Brasil, sabe? Que começa com, talvez a palavra certa seja ingenuidade, ou com a inocência que a gente começou, porque nós não éramos produtores culturais. Nós não trabalhávamos com produção cultural, nós não tínhamos uma produtora, éramos fãs de cinema, éramos cinéfilos, que queríamos ver na tela grande o tipo de cinema que a gente gostaria de assistir, que a gente não sentia sendo trazido por nada nem ninguém. Então, assim, quando começaram a acontecer festivais em Porto Alegre, tem um festival que segue acontecendo hoje em dia, que eu acho muito bacana, que é o Cine Esquema Novo, que é um festival também aí muito no sentido de transgressor, muito no sentido de trazer diferentes formatos, de trazer filmes extremamente inovadores do Brasil inteiro. Mas é um filme assim que é, por exemplo, do Cine Esquema Novo, muito mais voltado para crítica, muito mais voltado para um pessoal que curte um cinema mais intelectual. Fantaspoa pode ter cinema intelectual? Pode ter envolvimento de crítica? Pode, mas o Fantaspoa ele surge de gente que gosta de cinema e de gente que queria ver representado no cinema os filmes que gostavam e que não chegavam, sabe? Isso aí vai crescendo, o Fantaspoa vai crescendo, a gente abre uma produtora cultural, a gente vai trabalhando com produção cultural, e ali mais ou menos por, não vou te dizer 10 anos atrás, mas uns 8 anos atrás, surge a possibilidade da gente fazer o primeiro longa-metragem, uma parceria com dois irmãos argentinos que a gente tem muito carinho e continua tendo envolvimento, questão de projetos futuros, né? Podem acontecer ou podem não acontecer. Projeto é uma coisa que a gente tem vários, sabe? Vários não acontecem, infelizmente vários acontecem. A gente tem projetos com eles que são os irmãos Quintana, e a gente fez um primeiro longa-metragem. Isso foi 2014. No mesmo ano, a gente acabou fazendo um segundo longa-metragem que a gente não esperava, que teve um edital em São Paulo. A gente participou junto com o próprio Capel e o Armando.
que foi o Percepção do Medo. A gente não tinha, nesse momento, expectativa de se tornar uma empresa que iria ficar fazendo longas metragens, tipo, continuamente, tentar realizar um por ano, às vezes até chegamos a estar, nesse momento mesmo, a gente está em produção simultânea de uns 5 longas metragens. A gente tem, nesse momento, 3 longas metragens que estão sendo editados, sabe? Isso é uma coisa que eu nunca imaginei quando a gente fez o primeiro, porque foi muito numa parceria que surgiu da gente com esse pessoal que estava aqui no encerramento de Fantaspo. Vamos fazer um filme junto? Vamos! E aí, 6 meses depois, a gente estava fazendo um filme junto, sabe? Então, tu pergunta como é a Fantaspoa Produções, como é que é o João do Fantaspoa Festival e o João da Fantaspoa Produções. Hoje em dia, muito mais do que antigamente, agora já estando nesse envolvido diretamente na realização de filmes, esses filmes que eu te falei assim que a gente está produzindo, né, eles vão ser tipo de longa metragem, entre a nosso 12º e 15º longa-metragem, todos finalizados antes de 2025. Ou seja, num período assim de 11 anos, a gente vai ter feito 15 longas-metragens, sabe? Ou participado como coprodução, ou como é que a gente chama? Produção associada, mas de alguma maneira envolvidos. Alguns realmente sendo a gente o principal proponente do projeto. Eu vejo de uma maneira muito diferente hoje em dia, sabe? Eu entendo, por exemplo, entendo como é a relação dos diretores com o festival, entendo o carinho que muitos diretores têm, entendo a frustração que é para os diretores, às vezes, quando o filme não é selecionado. E isso são coisas que eu só posso entender, sabe, Leandro, hoje em dia, por estar dos dois lados, por ter a empresa produtora que faz filmes e que, consequentemente, tem seus filmes exibidos em vários festivais. Assim, coisa que eu nunca pensei quando a gente começou isso pela primeira vez ali, 2000, a gente falou, sei lá, Acho que 13, foi 14, sabe? 2014 ali com aquele filme, cara, que vocês fizeram, que foi rodado na Argentina, se eu não me engano. Eu vi esse E, filme, cara. Foi do viu? caralho. E ele não era tipo uma comédia, ele era tipo uma comédia, não é? É, Era do caralho, exatamente. cara. O filme é Jorge Alberto contra os demônios neoliberais. É muito bom. Quando a gente fez esse filme, vamos dizer, menos de 10 anos atrás, sabe, 8 anos atrás exatamente, a gente não tinha nenhuma expectativa, sabe? E de maneira alguma a gente pretende parar com o festival ou tornar a realização cinematográfica o principal. Isso é sempre um extra ao festival. Todo mundo que trabalha com a gente, sabe? O principal do festival, o principal da Fantaspo, o principal do João, o principal do Nicolas, é a realização do festival. Paralelo a isso, eles estão produzindo filmes. Alguns projetos já bem ambiciosos, o próprio Skull é um filme que teve tem um porte muito grande, foi lançado em vários países do mundo. No mesmo ano do Skull, um ano antes do Skull, a gente teve o lançamento do Deodato Holocausto, que é o documentário sobre a vida do Rogério Deodato, principalmente focado na filmagem do Canibal Holocausto, né? Cara, esse filme foi lançado em vários países da Europa numa edição de luxo de Blu-ray, acompanhado de um livro de 50 páginas de alta qualidade, assim, sabe? Esse filme foi lançado nos Estados Unidos como extra de um dos principais filmes do Deodato, e esse filme está sendo lançado, isso é uma informação bem nova, assim, ele está sendo lançado no segundo semestre desse ano em todos os principais streaming dos Estados Unidos. Isso é uma coisa que era impensável para nós, sabe? E hoje em dia a gente tem esses filmes passando, assim, por exemplo, em festivais que são muito relevantes, não só de cinema de gênero. A gente tem um filme que já passou em Göteborg, a gente tem um filme que passou no próprio Cities, a gente tem um filme que passou em Chattanooga. São festivais, assim, a gente está conseguindo com alguns dos filmes transgredir o gênero, sabe? Isso é muito legal. A gente está fazendo filme de cinema de gênero, uma boa parte deles são de cinema de horror, não todos. Alguns têm fantasia, tem um filme muito bacana que a gente coproduziu com a Elizabeth Shue, que é uma pessoa com a qual a gente tem trabalhado há muitos anos, que é o Livro de Birdie. E é um filme que eu, o Nicolas e o marido da Elizabeth éramos os 3 únicos homens envolvidos diretamente na produção. O elenco era 100% feminino e
todas as outras pessoas envolvidas na produção eram mulheres, sabe? Aí eu acho que a gente está envolvido nos projetos que para nós fazem sentido, sabe? Podem ser, são sucessos comerciais. Meu, se eu quisesse ter sucesso comercial, eu não trabalharia com cinema, muito menos com cinema de gênero. Isso é uma coisa, talvez essa parte seja muito boa, sabe? Eu entendo a dificuldade que é. Eu sei que para cada um caso como o Skull, que vai nos tomar 5 anos envolvido com o projeto, para nós, e vai tomar 10 anos de diretor, roteirista, como o Caprio, no caso, ou tantos anos como da vida do Armando, sabe? Para cada um caso como esse, vão ter 5 que a gente vai fazer o filme e o filme não vai ser lançado. Para cada Deodato Holocausto, a gente vai ter 5 filmes que a gente vai fazer. Eu não estou dizendo projeto, o projeto tem uns 50 para cada um. Vai ter 5 filmes que a gente vai fazer e que não vai ter alcance nenhum. E o que, que acontece com isso? Não quer dizer que os filmes sejam ruins. Não quer dizer que o Skull e o Deodato sejam melhores que os outros. Quer dizer que tem muito a ver com o momento. Quer dizer que a gente entende hoje, do lado da produção, né, muitas questões mercadológicas. A gente entende que tem um momento que uma coisa está vendendo e isso aí pode vir. Vai vir, vai vir, vai vir. Vai chegar num pico. O filme tá, sabe? Vou te dar um exemplo, assim. Filmes como Atividade Paranormal, sabe? Até uns 5 anos de Atividade Paranormal. Se tu fizesse um filme muito bom como Atividade Paranormal, tu não ia chegar a lugar nenhum. Surge Atividade Paranormal, esses filmes começam a ter um pico, assim, de crescimento, sabe? Até que vem, tipo, a quinta sequência da Atividade Paranormal. Daí ele chega num pico, assim, não o filme, mas qualquer filme que seja espíritos aparecendo em uma casa filmados com câmera na mão. Chega esse pico aqui. E tu investiu não sei quanto tempo da tua vida trabalhando em um filme como esse. E de repente esse filme tem uma queda, assim, ó. Um troço que tava subindo, 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 porque aí, Alessandro, são questões externas a nós. São questões de mercado. Isso aqui funciona agora e pode não funcionar daqui a 2 meses. E se não funcionou daqui a 2 meses, tu dedicou anos da tua vida e era muito porque essa é uma diferença que eu acho que a gente tem, sabe? Não vou dizer todos, não todos, até porque eu não acredito que ninguém consiga fazer isso com todos. A grande maioria dos projetos que a gente se envolveu e hoje em dia até a gente está, a gente tem uma seletividade, mas eu acho que hoje em dia a gente está muito mais seletivo, porque a gente sabe o tempo que pode nos tomar, principalmente dependendo de com quem a gente estiver trabalhando. A gente mais do que nunca acredita muito em seletividade e está em projetos que a gente acredite de verdade. Que, por exemplo, podem não ser nem um pouco comerciais, mas a partir do momento que a gente acredita e que a gente quer estar ali, por exemplo, o próprio que eu te falei do Book of Bird, sabe, o livro de Bud. Cara, eu acho sensacional tu fazer um filme sobre uma menina que tem toda essa história religiosa por trás, que tem muitos ícones religiosos no filme inteiro, que tenha 90% do elenco e por trás das câmeras de mulheres, e a gente está envolvido nisso como a co-realizadora do filme que foi filmado lá na cidadezinha pequenininha de Kenosha, no interior do interior dos Estados Unidos. Agora a gente acabou o maior filme que a gente fez até então, isso é uma coisa que está anunciada, né? É a maior produção que a gente já tem envolvido, um filme de um altíssimo valor em euros, que é um filme que mistura, é um filme grego, tipo, a Fantaspo Produções é co-realizador de um filme grego, uh, que mistura muitos homens seminus durante uma boa parte do filme, que ficam durante uma boa parte do filme tocando um instrumento clássico da Grécia que se chama bazuki. Tem números musicais dentro do filme, e o grosso do filme, o cerne do filme, é uma cidade litorânea na Grécia sendo atacada por monstros gigantes do Lovecraft. Sabe? Aonde isso vai chegar, sendo bem sincero contigo, não é importante para mim. Se for o maior sucesso de venda que a Fantaspo Produções se envolveu, eu fico muito feliz. Se for um fracasso total, eu fico muito triste pelo filme, porque eu ficaria muito feliz dele ser um sucesso assim, ó, de conseguir hoje em dia, que é algo que a gente vai tentar ter o primeiro lançamento do filme em um festival como
Toronto, que é um festival de primeira linha internacional, de ter esse filme passando em Locarno, que não é uma coisa que eu acho impossível, eu acho que é possível, principalmente dependendo da empresa com que a gente vier a trabalhar, mas o fato da gente ter meu nome, João Pedro, ter do nome do Nicolas Toncho, meu sócio, e ter o logo da Fantaspoa Produções como co-realizadora de um filme de monstros marinhos com milhares de tentáculos gigantes e uma cidade litorânea da Grécia. Se tu me dissesse algo assim para mim com 10 anos de idade, que gostava ali de ver Jason e Fred, achava bonitinho o filme de Stuart Gordon, achava muito legal, oh, legal ali um monstro. Se tu dissesse para mim que eu ia 30 anos depois estar envolvido nisso, tipo assim, ó, eu não sei o que as crianças sonham, sabe? Se tu me disser, tu quer ter uma Ferrari? Por que eu vou ter uma Ferrari, cara? Eu não gosto nem de dirigir. Se tu me disser, o teu nome vai estar envolvido na produção desse filme na Grécia daqui a 30 anos, não. Eu acredito que eu vou ter Ferrari, eu não acredito que eu vou estar fazendo esse filme, sabe? Isso é tão surreal na nossa vida, a maneira que a vida foi acontecendo, porque a gente se envolve de verdade com as coisas. Então, assim, é muito bacana a gente estar nesse momento de ter esses projetos que a gente acredita tanto. Cara, e se tu for olhar para ti, assim, olhando pro teu histórico com gênero, com tudo, né, cara? É, é justo dizer que a paixão por isso foi o que te levou onde tu chegou? Tipo, tu tem ideia, assim, da relevância que tu tem pro cenário não só nacional, mas até internacional dentro do Fantástico, cara? Cara, assim, eu acho interessante a tua pergunta. Acredito que eu tenha um pouco, mas tem uma coisa que é muito interessante na minha história de vida, assim, sabe? E que diz respeito diretamente ao Fantaspoa Festival, à Fantaspoa Produções, a todos os filmes que a gente realizou, que é o fato de que muito do que acabou sendo para nós, né, muito do que a gente faz hoje em dia, se deve, em parte, à minha insatisfação com que a minha vida era fora do Fantaspoa, sabe? Durante muitos anos, eu tive, quem me conhece próximo, assim, amigos, ou mesmo pessoal que foi meu aluno, outras coisas, durante muitos anos eu tive uma carreira trabalhando como pesquisador e professor de marketing. Tive uma carreira acadêmica bem longa, no total, entre o que eu comecei e o momento que eu efetivamente parei, e que aí eu disse, não, deu, agora deu, porque eu não consigo mais ficar levando, era meio que uma vida dupla, sabe? Não consigo mais ficar levando essas duas coisas, não consigo ter o envolvimento com o cinema e continuar envolvido com marketing, com administração, desde o momento que eu comecei até o momento que eu parei, foram mais ou menos 16 anos estudando, pesquisando aí tanto pesquisa de mercado prática de ir realmente fazer pesquisas para empresas, quanto publicando artigos, teve muitas publicações que eu me envolvi. Agora, em 2022, depois de muitos anos, eu reescrevi um capítulo que eu escrevi para um livro em 2016, que é um livro sobre consumo digital. O pessoal que tinha lançado o livro me convidou para reescrever de novo, que é sobre uma coisa que durante uma época, né, acontece na vida das pessoas, durante uma época foi minha especialidade, que era a pesquisa sobre consumo de jogos digitais, e foi um trabalho que, junto com outros pesquisadores, eu desenvolvi durante uns 10 anos, fazendo pesquisa sobre Xbox, principalmente assim, dentro de jogo de videogame, Xbox e o World of Warcraft. Alguns eu desenvolvi, outros eu participei de 2 projetos muito extensos, um projeto que durou mais de 10 anos entre o início e o final, e aí eu voltei assim, tipo assim, como uma despedida, vou reescrever esse capítulo junto com o pessoal que eu tinha escrito. E é muito interessante, era uma coisa que eu fazia bem, sabe? Tipo, esse capítulo, o grupo que escreveu esse livro, que é quem me orientou no doutorado,
que é o professor Rossi, e o meu parceiro de redação no capítulo, que é o Marlon Dalmoro, nós três somos os únicos autores brasileiros em um livro com aproximadamente 40 capítulos, que é o único livro de consumo digital que existe no mundo. Então, não era assim, tu faz isso. Não, não, eu fazia bem, sabe? Eu fazia bem. E, cara, era uma insatisfação muito grande. Porque eu estava dando aula, dei aula de mestrado na RITA durante um bom tempo, trabalhei em outras universidades, tive um envolvimento tanto na URGS quanto na PUC. E aí, assim, eu sentia que aquilo para mim e a vida que eu via meus colegas levando e a vida que eu vejo alguns que eu ainda tenho, ainda sou amigo, saio de vez em quando, tomo uma cerveja, sabe? Não era para mim. Então, assim, acaba sendo uma coisa curiosa, porque uma força motriz da gente seguir com o Fantaspoa, apesar de tantos percalços, apesar de alguns momentos parecer que a gente não vai conseguir patrocínio, apesar de alguns momentos a gente não conseguir patrocínio e ter que se virar com dinheiro do próprio bolso, como aconteceu em algumas edições já, e isso é bem difícil mesmo para alguém que está envolvido com isso há 18 anos, né? Mas a insatisfação com outra coisa que eu fazia, com certeza é uma força motriz para eu conseguir me dedicar tanto ao que me satisfaz, mesmo que eu não tenha retorno. Por isso que eu digo, não é importante para mim o retorno financeiro. Se eu quisesse ter um retorno financeiro, tipo, eu quero, eu teria ficado no marketing, sabe? Não seria difícil para mim. Mas aqui não, aqui eu tenho um retorno. Não é só espiritual, também é, mas como tu falou desse reconhecimento, de saber a importância que a gente tem de ver. Cara, teve diretor que disse pra gente que voltou a filmar porque viu o amor que a gente tem pelos filmes dele. Tu conseguir saber assim, sabe, que um diretor que ficou 20 anos afastado das câmeras volta a filmar pela influência que tu, numa cidadezinha de Porto Alegre, cara, se tu disser assim, Rio de Janeiro, São Paulo, as pessoas no exterior conhecem. Ninguém sabia por cinema o que era Porto Alegre. Ninguém sabia. E tu vê que a gente conseguiu isso assim. Cara, é isso que eu acho que é o que aproxima, e pelo menos é o que me mantém consumindo sempre Fantaspoa, cara. Essa paixão. Eu provavelmente eu acho que eu entendo uns 2% de cinema do que tu entende. Mas eu gosto, cara. E eu também, um dos motivos de eu ter começado o canal para conseguir aproximar as pessoas do gênero fantástico como um todo, mas também não limitando a isso. Então, o papo que eu tive com o Léo, cara, o Léo Dias de los Muertos, cara, foi genial. E assim, a gente não falou só sobre horror, tu entra no papo filosófico, assim. E, Sim. cara, para mim, assim, é a paixão que a galera tem. Porque eu tava comentando, não lembro com quem, cara. Eu tenho lá meu emprego, eu saio do meu emprego, tá, tudo bem, mas quem sou eu fora dali? De que forma eu tô contribuindo? Como é que as pessoas vão me ver, sabe? E eu acho que Uhum. isso daí que vocês construíram, cara, assim, é uma coisa que motiva todo mundo, acho que não só os diretores, cara. Sim, sim. A gente sente assim, o que eu posso dizer? Pegar o exemplo de um músico argentino, sabe? Que a gente gosta muito do cara e que tava para vir esse ano, acabou não conseguindo. Se der, ele vem no que vem de novo. Não sei se chegou a ver algum dia, muito bacana, recomendo, caso não tenha visto, que é o Herman Suani. Ele tocou aqui 3 vezes já. O que acontece com esse cara? Ele é um músico sensacional, um dos melhores violonistas que eu conheço, simplesmente que eu tenho relação de amizade, estou para te dizer que é o melhor, sabe? Violonista. O cara toca violão, toca um 12 cordas sensacional. Ele tinha feito uma trilha sonora até nos conhecer. E de um amigo dele na Argentina, e se envolvido com algumas coisas, a gente começou, cara, é muito bom, faz aqui, faz uma trilha sonora, faz uma sessão musicada no Fantaspoa, acho que tu vai gostar. O cara, adorei, quero ter essa experiência. Ele fez, e hoje em dia, se tu entrar nos perfis dele, ele fez um cartaz muito bonito para trazer para o Fantaspoa, que a gente deixou na tela há um tempão. Ele assina como Herman Suani, designer de trilha sonora. E ele diz pra gente que se não fosse o Fantaspoa, ele não teria feito isso. Então, cara, saber que a gente tem essa, como tu falou,
Não é, o diretor voltou. Não, cara, é um cara que é músico, sabe? Só que daí começa a conhecer pessoas através da gente, começa a conhecer pessoas através do festival, começa a conhecer essa comunidade que a gente cria, e o cara tá hoje em dia compondo música para 2 cineastas norte-americanos que ele conheceu no Fantaspoa. Então, de que outra maneira que isso vai acontecer? Não existe, sabe? Cara, de fato. E como tu disse, né, cara, vocês botaram ali Porto Alegre no cenário, cara. Né? Sim. Hoje todo mundo conhece Fantaspoa, né? E tipo assim, ah, tem gente que não gosta de festival, tem gente que não gosta de nós. Mas isso não é uma coisa importante, sabe? A gente conseguiu fazer com que uma cidade que não tem tradição de evento cinematográfico seja reconhecida no cenário mundial. Se tu entrar em algumas listas, assim, sabe, tipo, do próprio, tem lá Assinando, que é uma plataforma do Festival de Cannes. Fantaspa é um dos pouquíssimos festivais do Brasil que está lá listado, junto com, tipo, Mostra de São Paulo e Festival do Rio. Se entrar no Screen Daily, que é um dos principais portais cinematográficos de cinema dos Estados Unidos, Fantaspo está lá listado. Se tu entrar, tem um site que é o Dread Central, que é o principal site de terror do planeta, talvez, sabe? Dos Estados Unidos, com certeza. Fantaspo foi 2 vezes listado como um dos festivais mais importantes do mundo inteiro e é o único festival do Brasil que figura nessa lista deles. Então, o que isso significa para uma cidade como a nossa, sabe? E isso aí que eu acho que é a importância. O que a gente acaba movimentando em, esquecendo, cinema, adoro cinema, beleza, estamos falando de cinema. Acaba movimentando em restaurante, hotel, avião, transporte dentro da cidade, sabe? É, é um, essa é uma visão que as pessoas às vezes esquecem. Qualquer evento que se faça, né? Que a gente tem até a cultura no Brasil, por exemplo, de ligar muito a esporte. Legal. Mas, cara, isso aqui é outra coisa, sabe? É um público que se envolve com o festival e que cria uma cadeia de consumo ao longo desses 8 dias do festival que não existiria se não fosse exatamente a existência do festival. É, cara, do caralho. Inclusive outras atrações turísticas, digamos assim, né? Que a galera Sim. vai frequentar, vai conhecer. Nossa, cara. Mas, João, uma pergunta que eu tenho que te fazer, cara, sobre o. Já tá saindo aí as camisetas, onde é que a gente pode adquirir, cara, esse material aí desse ano? Então, a gente estava até conversando hoje, né? A gente tem cada vez mais, e isso é uma coisa que nos dá alegria, porque foi ficando cada vez mais pesado, né? O festival foi crescendo, 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 e teve muitos anos que eu e o Nicolas também fazíamos, por exemplo, não, a gente tem responsáveis por cada uma das etapas, e é diferente esse ano a etapa online e a etapa presencial, né, das vendas. A venda online deve começar uma semana antes do festival também, ali pelo dia 8. Aí vai estar todo o material aqui que vai ter boné só da edição desse ano, tem outros bonés também, mas o principal da edição desse ano. Da edição desse ano, camiseta e eco bag. Tá muito legal, o material ficou sensacional. Aí esses itens entram no ar no mesmo dia que entra no ar a lojinha, né? Fica tudo. O pessoal entra e daí já pode começar a comprar. Então, entre dia 8. Tá me ouvindo? Tá. É que tá acabando minha bateria. Entre dia 8 e 10 de abril vai rolar a venda. E durante o festival inteiro, a partir do primeiro horário do dia 15 no Capitólio até o momento que a gente encerra, vai estar rolando nossa lojinha presencial, que daí o pessoal pode ir lá, escolher a camiseta, experimentar na hora e sair de lá já fardado para o Fantaspo 2022. Oh, que massa, cara. Vou tentar ir, eu vou tentar no máximo que eu conseguir. Agora eu tô com um filho pequeno em casa, então tá difícil de conseguir me ausentar muito, mas, cara, vai ser do caralho, mal pra esperar pra começar aí. Cara, acompanha no online o que der, vai ter uma boa parte online, e o que tu conseguir ir, comparece, porque assim, isso é uma coisa que eu acho que as pessoas estão muito sedentas e com muita saudade, que é a interação na sala de cinema. Isso, tu sabe, tu já teve lá várias vezes, é uma interação que não acontece em outro local. Exatamente, a experiência, cara. Isso não Exatamente. tem preço, cara. Mas beleza, João, brigadão pelo papo, cara. Pô, muito obrigado. Eu sei que a tua agenda tá corrida, tá Não, correndo no imagina, festival, cara.
foi ótimo que eu te perguntei ali, tu pode agora, porque deu uma brecha aqui de uma hora, então não, vamos fazer agora que daí a gente mata. Beleza, cara. Valeu, muito obrigado aí, João. E, cara, Quero falar contigo, sucesso aí pro canal, que o pessoal fique curtindo os vídeos, que tenha mais participações bacanas. Uma dica que eu te dou, se tu quiser, eu acho que é muito bacana aproveitar, entrevista o Sig e o sócio dele, cara, são dois caras muito divertidos de falar, os que fizeram Smoke Master. Tu... sim, cara, eu troquei uma ideia com o André, mas eles estão com uma. Estão com uma correria aí também, então a gente tá para se falar daqui a pouco, um pouco mais para frente, cara. Mas eu tô bem curioso para falar, porque eu já tinha visto o trailer do Smoke Master ali, cara, eu preciso ver esse filme. Beleza, vê se tu fala com eles, daí de repente ali durante o festival, coisa assim, que daí eu acho que é bem legal pra tu lançar também, ó, tá rolando, e aqui estão os realizadores, tal e coisa. Não, com certeza, estaremos lá. Beleza. Obrigadão, João, cara. E Tá, tipo, se prazer precisar falar de contigo. prazerzão, cara, se precisar de qualquer coisa, o canal tá aberto para divulgação, o que precisar, a gente tá aí para Beleza. se ajudar. Valeu, Obrigadão, João. hein? Até Obrigado, mais. Tchau, cara. tchau. Tudo de bom. Tchau, tchau, cara.